para isso hoje eu queria compartilhar algo com você que chamou minha atenção, e eu quero, de alguma forma, ajustar o foco do nosso olhar. Você sabe que para onde nós olhamos é muito importante na caminhada. Se você é um motorista, você sabe que você precisa, para continuar dirigindo, olhar para frente. Se você decidir olhar para o lado enquanto dirige, você não vai chegar no alvo, né? Você vai encontrar, sei lá, outro carro, vai subir o meio-fio, vai dar no muro, não sei onde é que você vai dar, mas o fato é que se você quer continuar avançando, para chegar no lugar que você precisa olhar para o lugar certo. E como igreja, isso não é diferente. Mas eu quero dizer para você que como igreja, isso é um pouquinho mais complexo do que olhar para frente. A palavra deixa claro aonde nós devemos fixar os nossos olhos. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 ao 16. E rapidinho eu queria compartilhar algo com você, que ministrou meu coração e eu acredito que vai ministrar o teu também. Filipenses 3, versículo 12 a 16, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Paulo está escrevendo aos Filipenses, deixando claro, olha, eu vou falar isso com vocês aqui, mas eu quero deixar claro, eu não cheguei na perfeição, eu estou longe disso. Mas eu não estou vindo falar aqui porque eu sou perfeito, eu estou vindo falar aqui porque eu entendi algo. Eu estou avançando com os olhos no lugar certo. Eu tenho clareza de onde nós queremos chegar. Eu quero viver tudo aquilo que Jesus comprou para mim e pagou o preço por mim. Por isso eu mantenho os meus olhos no alvo. E por isso assim eu avanço. E ele diz, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu não vou ficar dirigindo, olhando para o retrovisor. Pelo contrário, eu quero olhar para o alvo, eu quero olhar para frente. E eu quero prosseguir a fim de ganhar o prêmio. Ele diz, todos nós que alcançamos maturidade, devemos andar dessa forma. Todos nós que, à medida que vamos crescendo na caminhada, que vamos crescendo na filiação, na identidade, que vamos nos tornando filhos maduros de Deus, começamos a entender desse modo. Nós fixamos os nossos olhos no alvo. Nós fixamos os nossos olhos no prêmio, em Jesus. É para lá que nós vamos. Ainda que muita coisa apareça para tentar nos distrair, para tentar nos desfocar, e mais do que isso, ele diz, não se preocupem em ser perfeito. Se eu pudesse reescrever o versículo 16, eu escreveria, não se preocupem em ser perfeito, tão somente viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Então, não se preocupa em não falhar, em não errar, em fazer tudo certo, porque você não vai conseguir. Mas se preocupa em viver tudo aquilo que você já aprendeu até agora, o que você já entendeu até agora, o que você já captou até agora. Seja fiel nisso, seja fiel em obedecer no pouco, porque você vai avançar para mais. Eu queria falar com você a respeito disso, por quê? Há um tempo atrás eu li um livro do Philip Yancey. Esse autor é um cara muito fera, muito bom, e o livro dele era um livro fininho e falava, igreja, por que me importar? Esse mesmo autor, Philip Yancey, ele escreve um livro que se chama Decepcionado com Deus. Alguém já leu esse livro? Pouca gente lê. Livro muito bom, e o livro ele chega a ser assim, ele levanta perguntas e crises que ele viveu. Porque literalmente ele diz, me decepcionei com Deus. Por quê? Porque, sabe aquelas perguntas, por que tem maldade no mundo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que tu permitiu isso com alguém que era teu servo, Deus? Ele levanta algumas perguntas, e nesse livro, Igreja, Por que me importar? Ele aborda um pouquinho de uma fase em que ele estava um pouco rebelde com a igreja, criticando a igreja, culpando a igreja. E eu vejo nos dias atuais tanta gente fazer isso.
Mas eu preciso dizer para você que o próprio Filipenses, nesse livro ele escreve para dizer o quanto que ele aprendeu a olhar para a igreja e admirar a igreja. Mas ele começa a escrever com uma simplicidade e se expor no livro. Ele expõe o coração dele, as coisas que ele pensou, ele expõe o orgulho dele enquanto que ele fala. Até lembrei aqui no teatro, durante o domingo da irmã autossuficiência, né? Ela diz, eu sou perfeita, eu podia estar fazendo tudo. E ele se coloca nessa posição. Nossa, mas eu não preciso disso. E daí ele tem uma experiência, ele passa por uma fase e o Senhor começa a mostrar para ele, você precisa, eu criei a igreja para isso, para um depender, para um amar o outro, para um olhar para o outro, para você perceber o outro. E no livro ele diz, eu percebi que eu estava olhando para o lugar errado. E daí ele traz 4 pontos, 4 coisas, 4 lugares em que ele percebeu que ele estava olhando errado, e eu quero compartilhar isso com você. Talvez eu vou dar uma pincelada, eu vou pegar a base do que ele falou, mas eu vou dar a minha pincelada nisso daqui, mas que fique claro, essa palavra não é minha, é do Filipenses, eu tirei do livro dele e estou compartilhando contigo. Se você quiser ler o livro, Igreja, por que me importar? É um livro bem fininho. Ele diz que a primeira coisa que ele aprendeu, que ele precisava ajustar o foco, é que ele precisava aprender a olhar para cima. E enquanto que eu estava lendo, eu lembrei de um texto. O texto diz, Senhor, qual é o principal mandamento? Ou tem assim como dizer, qual é o novo mandamento, o primeiro, o mais importante? E Jesus responde para eles, dizendo, olha, vocês têm que amar a Deus acima de todas as coisas. E o Filipenses coloca, eu estava olhando para o lugar errado, mas eu aprendi que eu precisava olhar para cima. Olhar para Deus. Então no livro ele começa a contar, ele diz, eu estava frequentando a igreja, mas eu estava olhando, criticando as pessoas. Então ele falou, eu vinha e eu criticava o ministério de louvor, porque o cara nem ensaiou direito, aquele músico ali errou, nossa, desafinou, essa música não devia estar sendo cantada. Ou o pastor, hoje a pregação não foi boa, hoje o pastor, não sei, não conseguiu me encantar, não conseguiu assim tirar algo de mim. E ele vinha basicamente como alguém que comprou um ingresso e sentava no teatro para assistir um espetáculo. Era quase como se a igreja fosse uma peça de entretenimento, onde eu vim assistir a atuação de alguns atores. Então, depois ele diz, eu percebi que, de fato, o culto não tem nada a ver com pessoas que estão servindo. Elas não são o ator principal, elas são só os coadjuvantes. Por isso eu queria compartilhar isso com você hoje, para que, como igreja, a gente sempre olhe para o lugar certo. E esse primeiro ponto é, igreja não é um lugar para olhar para pessoas, não é um lugar para olhar para habilidades, não é um lugar para olhar para a peça, para o entretenimento, para o que o homem está fazendo, mas é um lugar de olhar para Deus. Ele diz, o que realmente importa é o que ocorre dentro do coração da congregação. Sabe o que é engraçado? É porque todo mundo se dedica aqui para servir da melhor forma. Mas o que mais importa não é o que acontece aqui em cima, mas é o que está acontecendo aí dentro do teu coração, enquanto a gente vem prestar culto ao Senhor. Não é uma peça de teatro. O principal desse momento, desse culto, é o Senhor. Então, é para Ele, eu venho oferecer para Ele. Ele diz o seguinte, adorar, Walter Wink, ele cita no livro, ele diz, adorar é lembrar quem é o dono da casa. Vir a um culto para adorar ao Senhor é lembrar quem é o dono da casa. Para quem que eu estou fazendo tudo isso? Por quem que eu vim aqui entregar o meu louvor? Para quem que eu vim entregar a minha oferta? Para quem que eu vim ouvir essa palavra e entregar o meu coração enquanto que essa palavra me corta, enquanto que ela me confronta, enquanto que ela me corrige, enquanto ela me encoraja? E ele diz algo que me marcou muito. Ele diz, no Antigo Testamento, Deus valorizava o culto, a ponto de, na lei, deixar tão claro, em detalhes, como o culto devia acontecer. Significa que Deus valoriza o culto, Deus quer que nós prestemos culto. Ele diz exatamente, olha, o sacrifício vai funcionar assim, vocês tinham detalhes e rituais para cada coisa, era detalhado tudo aquilo que o povo deveria fazer no culto a Deus. Mas sabe o que é engraçado? Quando a gente começa a ler os profetas, Isaías, Jeremias, a gente começa a ver, e até mesmo o salmista, no Salmo 51, Davi, enquanto se arrepende, ele deixa claro algo, ele diz, misericórdia eu quero e não holocaustos.
Por quê? Porque a gente tem uma tendência de focar demais nos detalhes, nos rituais, naquilo que vai ser executado, como se aquilo fosse mais importante do que o sacrifício do coração. Deus confronta no Antigo Testamento e ele diz: olha, eu não estou mais preocupado com os sacrifícios, vocês estão derramando sangue de bode, mas eu não quero o sacrifício de animais, eu quero o sacrifício do coração de vocês. Tem um texto em Isaías 58, onde o profeta fala: olha, o verdadeiro jejum é esse. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que jejum bom é quanto mais fome eu passar, mas o jejum não tem a ver com passar fome. Em Isaías 58 ele diz: olha, o jejum que eu quero de vocês é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, eu quero que vocês sirvam, que vocês amem, eu quero que vocês se dediquem. Entenda que tem a ver com o coração, não tem tanto a ver com o que você oferece com as tuas mãos, ou com o teu trabalho, ou com a tua habilidade. Por isso o culto ao Senhor não depende da habilidade do baixista, por mais que eu gosto muito do Abel tocando, não depende do Maurício, por mais que a alegria dele tocando é contagiante, não depende do Márcio, por mais que é muito bom, mas a nossa adoração durante o louvor depende só de mim e de ti, e do que eu estou disposto a entregar para esse Senhor. Você está entendendo como isso muda a perspectiva? Quando você estiver no louvor, pare de olhar para os homens. Quando alguém estiver pregando, pare de olhar para a habilidade humana. Querido, eu vou cuspir aqui, eu vou gaguejar, eu vou trocar palavra, eu posso até falar um negócio que meu cérebro processou mais rápido, falei errado, né? A gente dá até referência errada do texto bíblico aqui, mas não é porque eu quero enganar você, porque às vezes eu sou humano, eu sou falho, eu me atrapalho. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração. E lembre que o que importa é o que está acontecendo aí dentro, mais do que qualquer habilidade humana. Ele diz: enquanto você olha para os detalhes, está perdendo o alvo do culto, encontrar Deus. O segundo ponto que ele fala para a gente olhar, e eu quero compartilhar rápido com você, para que a gente consiga fazer tudo que a gente precisa fazer nesse Terça Vida, é que ele diz que além de olhar para cima, eu também preciso olhar ao redor. Porque ele diz, o primeiro mandamento, você lembra? O primeiro não, né? O resumo do mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Por isso o segundo lugar que nós devemos lembrar ao ser igreja, ao viver igreja, é que primeiro nós olhamos para Deus e depois nós precisamos olhar ao redor. Isso fala de olhar para o próximo. Ele diz que ele errou muito, porque ele começou, quando ele queria reatar com a igreja, ele começou então a procurar uma igreja onde ele encontrasse pessoas que eram como ele. Ele queria pessoas que tivessem a mesma formação intelectual que ele, que tivessem a mesma formação acadêmica do que ele. Então ele falou: eu quero uma igreja de pessoas inteligentes, que estudaram o quanto que eu estudei. Eu quero uma igreja que tenha a minha profundidade teológica. Eu quero uma igreja que tenha os mesmos gostos, o mesmo gosto que eu, por música, ou por pregação, por estilo. E ele diz: eu errei muito fazendo isso, porque a igreja não tem nada a ver com gente parecida comigo, igreja tem tudo a ver com um monte de gente que é bem diferente de mim. Então ele começa a olhar, a dizer: olhe para o teu redor e comece a perceber que você tem que amar o teu irmão como a ti mesmo, com toda a diferença que ele tem. E ele disse que essa igreja que ele frequentou em Chicago, era uma igreja que ficava num bairro, num lugar onde 2 quadras para cima, moravam um bairro rico, gente com casarão e um salário anual de $50 mil, mas 2 quadras para baixo, gente com um salário anual de $3 mil, que estavam passando fome. E ele disse que essa igreja, parece que colocou como o alvo deles era ser uma ponte entre esses 2 mundos, entre os ricos e os pobres. Então ele disse que no culto ele via de tudo. Ele via homens de terno e gravata, como ele via às vezes mendigo. E ele falou: nessa igreja eu comecei a ser tão confrontado comigo mesmo, mas eu comecei a aprender tanto com aquelas pessoas. E ele diz: o que mais nós precisamos é aprender a viver em comunidade. A base cristã para a comunidade, o amor reconciliador de Deus, transcende todas as diferenças: nacionalidade, raça, classe, idade e gênero, masculino e feminino. Hoje a gente está numa fase que até falar de gênero é complicado. Mas o que ele coloca é: o que temos em comum vem primeiro, o que nos divide vem depois. E ele diz o seguinte: na família de Deus, unidade não é uniformidade, e diversidade não significa divisão. Você consegue perceber o que tem aqui? Vou tentar dar um exemplo para você. Unidade não é uniformidade.
Estar junto, caminhar junto não é a mesma coisa que ser todo mundo igualzinho. Da mesma forma que diversidade não é divisão. Vamos provar isso para você biblicamente. Jesus escolhe 12 discípulos. Você percebe que a unidade e o desafio da unidade começa ali. Eles não são nada uniformes. Um é pescador, um é cobrador de impostos, um é ativista político, muito diferente uns dos outros. E a outra coisa, a diversidade não causa divisão. Por quê? Porque o que nos une vem primeiro, o que nos separa vem depois. A ponto de um cobrador de impostos e um zelote, que era um ativista político, era quase como alguém de um governo assim de direita, com um ativista de esquerda, e os dois sentados para ouvir Jesus ensinar. E Jesus diz, olha, vocês vão ter que aprender a se amar aí, porque eu escolhi vocês para transformar o mundo. E lembrem que o que eu chamei vocês para fazer, e o meu amor por vocês vem primeiro. Depois vocês se arrancam. Você acha que não davam uns arranca-rabo entre os discípulos? Você acha que eles sentavam na mesa e daqui a pouco um fazia uma piada, e o outro dizia, velho, não acredito que você falou isso. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que minha família passou. Você não acha que não rolava isso? No meio deles, nas conversas? Mas Jesus estava dizendo, lembre sempre que nós temos algo principal. O reino precisa ser implantado. As pessoas precisam conhecer o amor que está transformando a vida de vocês. Por isso, não sei o que vocês vão fazer, mas se perdoa rápido aí, porque nós vamos seguir. É isso que o Senhor espera de nós como igreja. Desde o início da igreja, ela nivelou judeus e gentios. Se você olhar e estudar um pouquinho de história, você vai perceber o seguinte: a igreja uniu judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Diferente da maioria das religiões, os cristãos davam as boas-vindas a homens e mulheres nos cultos. Os gregos excluíam os escravos, os cristãos incluíam. Os judeus separavam os adoradores por raça e gênero na hora de prestar o culto. Os cristãos se uniam ao redor da mesa do Senhor para comer e prestar culto junto. Em Roma, os homens ricos dominavam, mas no meio dos cristãos, mulheres e pobres assumiam posição de liderança. É só ver Paulo escrevendo carta, saúde a igreja que se reúne na casa da irmã tal, porque a sociedade desprezava, mas o Senhor nunca desprezou. Por isso eu quero dizer algo para você. Aí fora tentam dizer que nós como igreja somos um povo que prega distinção, que nós somos, sei lá, diminuímos as minorias. Mentira, é nesse lugar que você vai encontrar as pessoas mais diferentes do mundo e que você precisa encontrar. É aqui que você vai encontrar a mãe solteira, o casal casado, é aqui que você vai encontrar a pessoa que está lutando com a sua sexualidade, a pessoa que está passando por diversas lutas, o pobre, o rico, é aqui que você vai encontrar as mais diversas pessoas. Porque o que nos une vem primeiro e o que nos separa vem depois. Mas quando você olhar para fora, você vai ver que cada vez mais o mundo está dividido em tribos. E essas tribos só se brigam entre si. Mas dentro da igreja, nós temos as pessoas mais diferentes de cor, de raça, de credo, de tudo. Porque quando chegam aqui, tudo isso vai ficando em segundo lugar. E Jesus se torna o primeiro. Eu queria falar para você a respeito disso, que numa igreja as pessoas não precisam ser parecidas conosco para nós crescermos e aprendermos juntos. Então, a gente aprende com a mãe solteira, a gente aprende com o casal que está superando desafios e lutas com os seus filhos, a gente aprende com a firmeza da fé dos nossos velhinhos, a gente aprende com o vigor dos jovens, a gente aprende com aquele que tem o espírito empreendedor, assim como aquele que é um humilde prestador de serviço trabalhando com carteira assinada. Todo mundo aqui aprende um com o outro, e assim a gente pode viver uma infinidade de coisas. O terceiro lugar que ele diz que a gente tem que olhar é olhar para fora. A igreja não pode olhar, não pode esquecer de que ela foi chamada para olhar para fora. William Temple disse, a igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício daqueles que não são membros. A igreja foi feita e ela se une aqui para abençoar aquele que ainda não está aqui. Nosso coração ora, queima, arde, nós montamos grupo, nós montamos curso, nós montamos escola, nós treinamos missionário, tudo para alcançar aquele que nem está aqui dentro ainda. Porque esse é o nosso papel, olhar para fora e alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Por isso a gente nunca pode esquecer que como igreja, nós nos unimos para servir o próximo. Se nós pararmos de servir, queridos, nós estamos longe de parecer com Jesus. Ele diz, no meu reino, o maior é aquele que serve.
Ele diz, não tem outro jeito de liderar, lidere servindo. Por isso, quando a gente olha para a aba, a gente olha para a nossa igreja, a gente olha para o coração dos pastores, a gente olha para o coração dos líderes, você vê que está sendo gerado algo de servir o próximo. Não é à toa que a gente tem um serviço de capelania hospitalar lá dentro do Santo Antônio. Não é à toa que tem um projeto Pepe Pev aqui, servindo famílias que nem são cristãs. Não é à toa que você vê... A pandemia nos roubou um pouco disso, mas tinha começado uma capelania dentro do João Widmann, para atender os professores, os alunos ali. Não é à toa que a igreja se preocupa em servir a comunidade lá fora. Muitas vezes, as famílias que são abençoadas, nunca vão estar aqui dentro. Muitas vezes elas vêm, passam, são de outra cidade, são de outro lugar. Conversa um pouquinho com a Cíntia sobre o que ela vive na capelania. Você vai ver o tipo de família, o tipo de pessoa. Às vezes ela ganha a pessoa para Jesus, mas o câncer roubou a vida dela e ela vai direto para a eternidade, nem conseguiu vir aqui, entrar aqui, para estar conosco. Por quê? Porque nós existimos para servir os de fora. Nós gastamos a nossa vida para isso. Eu quero lembrar você da Missão Haiti, que a gente teve aqui há pouco tempo atrás, para servir a galera de outra nacionalidade, estrangeira, que está aqui passando dificuldade. Eu quero lembrar você, agora eu quero dar uma focada aqui, inclusive, você tem que olhar para o teu GC, você tem que olhar para aquilo que você faz e lembrar que não é para o teu bem-estar ou para o bem-estar de quem está ali, mas é para servir os de fora. Se o nosso GC não servir a vizinhança, não servir a comunidade, não alcançar as pessoas, nós perdemos o propósito, não estamos parecidos com Cristo. Foi para isso que Ele nos criou. A gente precisa identificar necessidades e nos dedicar, nos esforçar para solucionar. Sabe, esses dias eu descobri que nós temos uma pessoa aqui na igreja, uma irmã que se dispôs a alfabetizar outra pessoa. Ela não teve acesso à educação, teve de certa forma uma dificuldade, até uma certa vergonha por isso, mas uma pessoa servindo a outra. A gente teve aqui um exemplo, e temos um exemplo de dentistas, médicos, até barbeiros, que se oferecem para dar um serviço de melhor qualidade para aquele que não tem condição de atender. Sabe, as crianças do Projeto Pepe já foram atendidas por um irmão dentista aqui que disse, eu quero abençoar essas crianças. Eu vou abençoá-las com o tratamento e tudo mais. Queridos, isso é entendimento de reino, de servir o próximo. O que eu posso usar para servir aquele que nunca teria condição de alcançar isso? Jesus escolheu você para fazer essas doideiras. Olha para você, deixa Deus te dar ideias. Luiz Palau é um evangelista um pouquinho mais antigo, famoso. Ele tem uma frase que vai chocar você, mas que eu achei muito forte. Ele disse que a igreja é como esterco. Se empilharmos o esterco num só lugar, vai cheirar mal. Mas se a gente espalhar o esterco pela terra, ele enriquece o solo e faz com que as plantas cresçam e se desenvolvam. Talvez você se ofenda se eu chamar você de cocô, né? Mas, querido, se a gente perder o propósito, nós não vamos funcionar para aquilo que Deus nos criou para funcionar. Essa frase é muito forte. Nós, como igreja, temos a necessidade de olhar para fora. Precisamos sempre encontrar uma nova necessidade na comunidade para suprir. E os nossos GCs precisam aprender a servir a vizinhança e sentir o prazer de se doar por amor ao próximo. Por último, eu queria terminar com o quarto olhar dele. Ele olha para cima, ele nos ensina a olhar ao redor, ele nos ensina a olhar para fora, mas ele também nos ensina a olhar para dentro. Porque ele diz que a igreja é o lugar em que aquela pessoa que nunca foi aceita, recebida em nenhum lugar por onde ela passou, vai encontrar aqui dentro aceitação, amor e cura. Isso é muito forte. Nós temos que ter esse coração. As pessoas que são desprezadas por onde passam. Sabe, hoje está muito na moda a questão do bullying, né? Hoje está muito na moda a questão de se falar mais sobre isso. Eu sei que tem épocas aí de alguns mais antigos que sofreram bullying e isso forjou até quem a pessoa é hoje, né? A pessoa é mais dura, de tanto que apanhou na escola, tanto que sofreu na escola. E eu quero dizer para você que se tem um lugar que essas pessoas têm que ser bem aceitas, é aqui dentro. Aqui nós não damos bola para dificuldade física, aqui nós não diminuímos pessoa pela dificuldade de falar, ou se ela fala errado, problema, hospedar da bicicleta. Aqui nós não damos bola para nada disso. Tanto aquele que fala perfeito português e um português erudito, quanto aquele que é ignorante porque não teve acesso ao estudo, aqui dentro eles se sentem amados e cuidados, sem diferença, porque esse lugar é o lugar que Deus escolheu para juntar toda essa galera. Por isso nós não temos medo de ser quem somos,
porque a gente vai encontrar um lugar de amor e aceitação. Sabe, a gente não pode nos chocar com o fato de algumas pessoas desesperadas virem para a igreja. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, entrou uma pessoa, eu vou dar um exemplo para você, de que entra alguém aqui, bêbado, ou um cara que, sei lá, aprontou todas e caiu aqui, entrou um criminoso, entrou um traficante aqui, entrou uma prostituta aqui, entrou um travesti, entrou um gay aqui, e a gente, se não cuidar, a gente tem a tendência de olhar para essas pessoas e para os pecados delas como se nós fôssemos melhores do que elas. Mas daí eu volto para o ponto anterior, a gente não valia nada, a gente é esterco, né, até hoje. Se a gente souber viver a coisa certa, a gente vai ser bênção na vida de alguém. Por isso, ao ver, nunca se choque com o pecado de alguém, mas tenha certeza. Você pode olhar com amor nos olhos dela e dizer, você veio no lugar certo. É aqui que é o teu lugar. Sabe, a gente já teve cultos aqui que entrou um casal gay. Algumas pessoas já ficam com medo. Meu Deus, o que vai acontecer? Não, querido, é aqui que deviam estar, é aqui que tem que estar, sabe? É aqui que tem que estar. Esse lugar não é para parecermos perfeitos, esse lugar é justamente para os imperfeitos. Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim procurar pecadores para arrependimento, eu vim procurar os enfermos, é para eles que eu vim gastar minha vida, e é para eles que nós nunca vamos nos assustar quando entrarem aqui. Nós não vamos olhar com esse olhar. Ele conta uma historinha, e eu vou contar rapidinho para você, de um jovem que estava na igreja dele. Ele disse que era um jovem que tinha um problema psiquiátrico. Então, quando ele esquecia de tomar o remédio, ele dizia, a certeza era de que o culto ia ser diferente do que o normal. Então, ele disse que às vezes eles estavam orando e o menino começava a pular as cadeiras e os bancos e começava a agitar. Ele disse que tinha um momento de oração em que eles faziam uma oração voluntária. Então, todo mundo fazia um momento e cada um podia levantar uma prece com uma frase. Então as pessoas oravam por cura, oravam pelas nações, oravam pelo governo, mas ele disse que e no final, depois da prece da pessoa, todo mundo falava junto, Senhor, ouve a nossa oração. Mas ele disse que quando esse menino ia orar, surgiam coisas engraçadas. Eu lendo o livro eu comecei a rir, porque ele disse que um dia o menino, na hora da prece, falou assim, Deus, obrigado pela Whitney Houston e o seu corpinho maravilhoso. Daí ele disse que alguns meio baixo falaram, Senhor, ouve a nossa oração. Mas as pessoas ficaram meio constrangidas, porque aquilo fugia do padrão. Aquilo era uma coisa assim, meu Deus, olha o que o cara falou, né? Ele disse que em um outro momento, ele falou assim, Deus, julga todas essas pessoas que estão fazendo mal para o prefeito, e ele teve um ataque cardíaco por causa dessas pessoas, e daí disse que algumas pessoas abriam o olho enquanto estavam orando e ficavam procurando quem estava falando aquelas coisas doidas. Mas ele disse que teve um culto em que ele disse, Senhor, queima a casa desses pastores brancos riquinhos que estão fazendo mal para a nossa população negra. Daí disse que em alguns momentos, nessa oração ele disse que ninguém falou amém, ninguém disse, Senhor, ouve a nossa oração, que ninguém era para ser queimado, né? Ele disse que um médico, dois médicos, um médico generalista lá e um psiquiatra, decidiram cuidar daquele menino. Nós vamos dar uma atenção especial. Então começaram a chamar ele de canto, e a frase mais usada para ele era, olha, esse comportamento não é aceitável. Então eles diziam assim, a tua raiva é justificada, a gente entende que você está com raiva de tudo, mas esse comportamento não é aceitável, você vai ter que aprender a expressar essa raiva de uma maneira que seja aceitável. Começaram a cuidar do menino, a se importar com o menino. Logo passou um tempo, eles descobriram que aquele menino caminhava 8 quilômetros até a igreja, porque ele não tinha dinheiro nem para o ônibus. Então eles começaram, alguns irmãos, a dar carona para aquele menino. Eles descobriram que ele não tinha família, então um dos pastores convidou ele, e ele passou muitos natais com a família do pastor. Aquela igreja começou a acolher ele. Daí ele disse que ele queria tocar no louvor. Então ele foi e fez um teste com o líder do louvor, mas o líder descobriu que ele era muito ruim. Ele não sabia nem cantar nem tocar. Então combinaram com ele o seguinte, você vai poder tocar no louvor, mas a tua guitarra não vai estar ligada no som. Ele disse, não, beleza. Daí eles disseram o seguinte, que ele sempre tocava no culto de ceia. Então ele estava ali tocando e ele dava aquele show dele à parte, mas ele estava só encenando. Mas o Felipe Yancey disse que no dia que ele não tomava o remédio dele, às vezes ele lembra que no culto de ceia estava todo mundo em fila para pegar, né? Na igreja deles eles faziam uma fila, todo mundo vinha, pegava o pão e o cálice, e disse que ele às vezes estava tipo rodando a guitarra e rodando no palco e fazendo um show de rock, porque ele estava fora do normal dele.
mas a igreja nunca deixou de amar ele. Disseram que depois de um tempo aquele menino começou a se comportar de maneira melhor e começou a aprender a lidar com a raiva dele. Então ele começou a aprender a prever quando ele ia entrar no tipo da mania dele, e começou a ligar para alguns irmãos, para esses médicos, e ele começou a prever antes de dar ruim. Aquele menino se casou, diz que ele pediu para ser membro da igreja, e depois da terceira vez, porque a fé dele, o credo dele, ele não conseguia entender o evangelho, diz que na terceira vez aceitaram ele até como membro da igreja. Mas ele disse: o que mais me espanta é que eu olho para essa igreja, e foi a igreja mais imperfeita que eu já frequentei, o Filipe Yancey diz, mas foi a igreja que mais me ensinou, com amor, com graça, com aceitação. E eu queria dizer para você, que a igreja, o teu GC, é o lugar para pessoas imperfeitas. O teu GC é o lugar para as pessoas que estão com a vida errada, que estão com problema. Não olhe para elas pensando: Jesus, por que tu fez isso comigo? Mandando essa pessoa para cá. Lembre sempre: Jesus, assim como tu me amou, eu também vou amar. Compartilhei hoje algo com os pastores e com os supervisores de rede, e eu quero partilhar com você. Sabe, as pessoas, elas não são dignas apenas da primeira e segunda chance. Eu vou te dar a segunda chance e a última. Não, querido. Não faça isso. Eu recebi do Senhor terceira, quarta, quinta, sexta, 15ª, 20ª chance. Só por isso que eu estou aqui hoje. Por isso nós não temos o direito de dizer para a pessoa que ela só tem uma segunda chance. Mas a gente vai dar chance para ela até que ela entenda o amor de Deus e seja transformada por Ele. Lembre sempre de algo: você não tem o direito de desistir de ninguém, porque Jesus nunca desistiu de você. Eu queria partilhar isso com você hoje e lembrar que, como igreja, perfeição está longe de nós. Nós não queremos uma igreja perfeita. Excelência, sim. O que nós pudermos fazer para amar o próximo com excelência, nós vamos fazer. Mas quanto mais imperfeito nós formos, eu acho que nós estamos mais próximos de alcançar as pessoas que Jesus quer alcançar. Entenda bem a minha frase: isso não é permissão para pecar, isso não é permissão para você não querer caminhar com Jesus, pelo contrário, isso é permissão para você viver e ser quem Jesus quer que você seja, amando quem Ele quer que você ame. Que a nossa igreja seja um lugar do mais diferente tipo de pessoas, para que Jesus possa se revelar através da minha e da tua vida. Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, não precisa levantar, pode só fechar os teus olhos. E eu queria que você olhasse agora, rapidinho, numa oração, a respeito destas coisas. Você está olhando para cima? Você está olhando para Deus nos teus cultos? É para Ele que você veio oferecer culto? Você está olhando ao teu redor e se preocupando em amar o próximo, em amar e em servir o próximo? Você está olhando para fora para poder servir a comunidade, pregar o Evangelho para quem precisa ser pregado? Você está disposto a olhar para dentro e amar os teus irmãos, mesmo que eles não tenham o mesmo estudo que você, não tenham a mesma inteligência que você, porque se você é inteligentão mesmo, mas o irmão precisa ser amado, o irmão precisa ser cuidado. Por isso, nesse momento, analisando tudo isso, eu queria que você olhasse para o teu GC, olhasse para a tua família, olhasse para os teus amigos, olhasse para o teu local de trabalho e percebesse se tem alguém que nesse momento precisa ser amado por você. E eu queria que nesse momento você junto comigo fizesse uma oração, primeiro pedindo perdão ao Senhor, mas pedindo: Senhor, renova o meu amor, derrama um amor novo, derrama um cálice novo de amor sobre mim, para que nós possamos amar essas pessoas e cuidar delas. Pai, Senhor, enquanto cada um dos meus irmãos aqui está fazendo essa oração, está lembrando de alguém, está, Senhor Deus, lembrando de alguém dentro do GC, Senhor Deus, que às vezes a gente já está até sem paciência, mas hoje o Senhor está derramando dose extra de paciência, dose extra no propósito, para que a gente nunca esqueça por que Tu nos chamou, Senhor. Nós queremos colocar o nome dessas pessoas, a vida dessas pessoas, e nós queremos Te pedir: Jesus, nos ensina a amá-las, nos ensina a cuidá-las, assim como Tu nos amou e nos cuidou, assim como Tu não desistiu de nós. Nós queremos não desistir de ninguém, nós não vamos aceitar desistir de alguém. Se essa pessoa um dia quiser ir embora, foi porque ela quis, mas nunca porque nós mandamos ou desistimos dela, Senhor, porque nós amamos como Tu nos amou. E a palavra diz que Tu nos amou quando nós éramos ainda pecadores, nunca fomos merecedores do Teu amor, mas ainda assim Tu não desistiu de nós. Pai, hoje nós queremos reativar, realinhar, Senhor, entender que o nosso culto é para Ti,
Senhor, que os nossos olhos vão olhar para os nossos irmãos e as nossas diferenças, Senhor, não vão nos separar, porque o maior é o que nos une. Nós vamos, Senhor, olhar para fora e lembrar que nós somos servos e vamos servir a comunidade. Senhor, nós vamos olhar para dentro e vamos lembrar, Senhor, que as nossas imperfeições são aceitas por cada um de nós, por causa do Teu amor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém.